Olá, tudo bom com vocês? Jesus gostava muito de ensinar, de pregar, de fazer curas, mas algumas vezes, algumas situações dificultavam o trabalho de Jesus. Às vezes os líderes religiosos colocavam empecilhos, faziam pegadinhas. Existe uma história aqui em Mateus capítulo 8, que Jesus foi muito abordado por essas situações e tornou o dia dele muito cansativo. Ao final daquele dia, ele disse aos seus discípulos que eles deveriam entrar no barco para atravessar o mar da Galileia, porque do outro lado do mar da Galileia, que na verdade era um lago, eles poderiam encontrar um local tranquilo para poder descansar. Diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 23, diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança, e maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Os discípulos haviam seguido a Jesus, e aqui a gente já tem uma primeira lição desse texto, né? Foi Jesus que deu a ordem para que eles pudessem entrar no barco. Isso não impediu que, ao obedecer a Deus, eles passassem por dificuldades. Pode ser que você também tenha enfrentado lutas porque escolheu fazer o que é certo. Às vezes alguém tem perseguido você, às vezes as situações da vida, tudo porque você decidiu fazer o que é correto. A Bíblia vai nos ensinar de que todos aqueles que decidem seguir a Cristo fielmente, eles passarão por dificuldade. E Jesus aqui e os seus discípulos, eles lidaram com essa situação. O interessante é que o texto de Marcos, que conta a mesma história, Marcos capítulo 4, vai dizer que outros barcos seguiam Jesus, assim como no barco que Jesus estava. Quando vem a tempestade, todos esses barcos foram assolados pela chuva e as ondas. Qual era a semelhança entre um barco ou outro? Qual a diferença? A diferença era que no barco dos discípulos tinha Jesus. Então, às vezes, nós vamos enfrentar lutas, problemas, dificuldades, mas se nós temos Jesus dentro do nosso barco, nós podemos ter a garantia de que tudo vai terminar bem. Então, se você tem passado por essas situações, fique tranquilo, Deus está com você.